Quando o desconforto aparece, seja ansiedade, angústia, inquietação ou aquele aperto difícil de explicar, a sua reação é quase automática. Isso precisa parar. E, a partir disso, você começa a buscar alívio. Sair da situação. Se distrair. Evitar. Tentar controlar. E isso parece fazer sentido. Mas, ao longo do tempo, isso constrói um padrão invisível. Você não aprende a lidar com o desconforto. Você aprende a fugir dele. E é exatamente isso que começa a limitar sua vida. Porque, quanto mais você depende de alívio, menos você tolera sentir. E menos tolerância significa mais limitação. Existe um conceito muito importante na psicologia: intolerância ao desconforto, que é, basicamente, a dificuldade de permanecer em estados internos desagradáveis. E isso não significa que você sente mais do que os outros. Significa que você aprendeu a interpretar essas sensações como insuportáveis. Isso é demais. Eu não vou aguentar. Preciso sair agora. E, quanto mais você reage assim, mais seu sistema acredita nisso. E o resultado é claro. Cada vez menos coisas parecem possíveis. Toda vez que você sente desconforto e foge, algo acontece. Você sente alívio. E isso reforça o comportamento. Seu cérebro aprende. Isso funcionou. Vamos repetir. Mas existe um custo. Por que você nunca aprende que conseguiria ficar? Nunca descobre que a sensação muda. Nunca constrói resistência. E, com o tempo, o que antes era suportável se torna insuportável. Quando você sente que não aguenta mais, parece que chegou no limite. Mas, na prática, isso raramente é o limite real. É o limiar. O ponto onde seu corpo e sua mente dizem: chega, sai daqui. Mas isso não significa que você não consegue continuar. Significa apenas que você chegou na zona de crescimento. E é exatamente ali que a mudança acontece. O estoicismo não ensina a eliminar o desconforto. Ensina a não ser governado por ele. Você pode sentir ansiedade e continuar. Pode sentir medo e agir. Pode sentir dúvida e permanecer. E isso não é insensibilidade. É força interna. Quando o desconforto aparece, o impulso de sair vem junto. E ele parece urgente. Mas esse impulso foi aprendido. Repetido várias vezes. Reforçado pelo alívio. E, como qualquer hábito, pode ser questionado. Você pode sentir vontade de fugir. E ainda assim não fugir. A exposição não é sobre enfrentar medo. É sobre treinar permanência. Ficar um pouco mais. Não sair imediatamente. Sentir e observar. E isso constrói algo essencial: tolerância. Você pode entender tudo isso. Mas o aprendizado real vem da experiência. De ficar. De sentir. De perceber que passa. Sensações não são estáticas. Elas se transformam. Mas você só percebe isso se permanece. Essa é uma mudança fundamental. Você pode continuar, mesmo sem se sentir bem. Existe uma ideia equivocada de que ficar com o desconforto é algo passivo. Como se fosse simplesmente aguentar, suportar, esperar passar. Mas, na prática, isso exige um nível alto de ação interna. Ficar é uma decisão. Uma escolha consciente de não seguir o impulso automático. Quando o desconforto surge, seu corpo grita: sai daqui agora. E você, ao permanecer, está fazendo algo profundamente ativo. Está interrompendo um padrão aprendido. Está escolhendo não reforçar o ciclo. Está criando um novo tipo de resposta. Isso é disciplina emocional. Não no sentido rígido ou frio, mas no sentido de se manter presente mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. E essa habilidade não nasce pronta. Ela é construída. Repetição após repetição.
momento após momento. Quando você está no pico do desconforto, a sensação é muito clara. Isso é demais. Eu não vou aguentar. E isso parece um fato. Mas, olhando com mais profundidade, isso é uma interpretação do sistema nervoso. Seu corpo está ativado. Sua mente está tentando te proteger. E, nesse estado, ela transforma a sensação em narrativa. Mas existe um dado importante. Você já esteve nesse lugar antes. E, mesmo achando que não ia aguentar, você aguentou. Talvez não da forma perfeita. Talvez com sofrimento. Mas atravessou. Isso mostra algo essencial. A sua capacidade é maior do que a sua percepção no momento. E é por isso que a prática não é acreditar cegamente que você consegue. É testar. E, ao testar, perceber que o não aguento não era um limite real. Era apenas um ponto de desconforto elevado. Nem toda fuga é óbvia. Às vezes, você não sai do lugar, mas foge internamente. Se distrai compulsivamente. Pega o celular. Tenta se acalmar o tempo todo. Busca pensamentos tranquilizadores. Esses são microescapes. E eles parecem inofensivos. Mas têm o mesmo efeito. Reforçam a ideia de que você precisa sair da experiência. E isso impede o aprendizado mais importante. Que você conseguiria permanecer sem esses recursos. A proposta aqui não é eliminar tudo de uma vez, mas começar a perceber. Eu estou tentando sair disso agora. E, aos poucos, reduzir essa dependência. Se você começa a ver o desconforto como um problema, vai evitá-lo. Mas se começa a ver como treino, algo muda. Cada momento de desconforto vira uma oportunidade. Não no sentido positivo forçado, mas no sentido funcional. Isso é um momento de prática. Prática de permanecer. Prática de observar. Prática de não reagir automaticamente. E isso transforma completamente a experiência. O desconforto deixa de ser algo a ser eliminado e passa a ser algo que desenvolve você. Os estoicos não buscavam uma vida confortável. Buscavam uma vida sólida. E isso significa algo muito importante. Não depender do conforto para agir. Você pode estar desconfortável e ainda assim cumprir o que importa. Estar ansiosa e ainda assim seguir com sua vida. Estar insegura e ainda assim tomar decisões. Essa é a essência da liberdade estoica. Não controlar o que sente, mas não ser impedida por isso. E isso exige prática diária. Nas pequenas coisas. Nos momentos simples. Onde você escolhe não ceder imediatamente ao desconforto. Muita gente interpreta exposição como ficar até a ansiedade diminuir. Mas isso pode virar outra armadilha. Por que você continua condicionando sua permanência ao alívio? A proposta mais profunda é diferente. Ficar até você não precisar fugir. Mesmo que ainda exista desconforto. Mesmo que não esteja bom. Você fica. E isso ensina algo muito mais poderoso. Eu não dependo de me sentir bem para continuar. Depois de muito tempo evitando, é comum surgir um rótulo. Eu sou fraca. Eu não aguento nada. Mas isso não é identidade. É aprendizado. Você aprendeu, repetidamente, a fugir do desconforto. E isso moldou sua resposta. Mas o que foi aprendido pode ser reaprendido. E isso muda completamente a forma de se ver. Você não é alguém incapaz. Você é alguém em um padrão. E padrões podem ser modificados. A tolerância ao desconforto não cresce de uma vez. Ela se expande. Aos poucos. Ficar 10 segundos a mais. Não reagir imediatamente. Sustentar um pouco mais. Esses pequenos avanços acumulam. E, com o tempo, aquilo que antes parecia impossível se torna suportável. E depois, comum. E depois, irrelevante.
A confiança que você está construindo não é sobre eliminar o desconforto. É sobre algo muito mais sólido. Saber que você consegue permanecer, mesmo com ansiedade, mesmo com medo, mesmo com dúvida. E isso muda tudo. Porque você deixa de depender de condições ideais e passa a confiar na sua capacidade. No final, a maior mudança não é sentir menos. É não precisar fugir. Você pode sentir desconforto e continuar vivendo. Pode sentir ansiedade e ainda assim agir. Pode sentir medo e não ser dominada por ele. E isso é liberdade. Não a ausência de sensações difíceis, mas a independência delas. E, quando você chega nesse ponto, a vida se abre de novo. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais capaz de vivê-la como ela é.